Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 24 de novembro de 2014, é uma segunda-feira. O verbete é de número 3.216, ele tem 6 páginas, 51 logias e 17 máximas. O tema, epicentrismo de expansão conscienciológica, e foi elaborado segundo a especialidade voluntariologia. Quem redigiu o verbete é o neoverbetógrafo Edson Cambraia. Edson Cambraia Botelho, ele é brasileiro, natural de São Lourenço, Minas Gerais, mas atualmente mora em São Paulo, São José dos Campos, São Paulo. Ele é graduado em Publicidade, Propaganda e Marketing, especialista em publicidade. É voluntário da Conscienciologia desde 2007, docente da Conscienciologia desde 2013 e tenepsista desde 2010. O epicentrismo de expansão conscienciológica é o ato ou efeito de a consciência voluntária, homem ou mulher, assumir a responsabilidade em orquestrar a implantação da ambiência tarística, cosmoética, interassistencial, confluente aos pesquisadores, voluntários, intermissivistas e público afeito à conscienciologia. Na pensenologia, nós vamos destacar o holopensene pessoal expansionista interassistencial, o holopensene pessoal verponogênico, o holopensene pessoal cosmoético, os prioropensenes, a prioropensenidade, os nexopensenes, a nexopensenidade. Enfatologia, a força presencial receptora propícia aos eventos conscienciais, o exercício teático expansionista, o fato cosmoético interassistencial, o fulcro difusor do arrastão neoideativo, o cuidado em deixar o local de eventos cada vez melhor, a pontualidade e o respeito a todos os apontamentos e exigências intrínsecas a cada episódio, a receptibilidade intermediadora aplicada à teática do epicentrismo expansionista, o enfrentamento confiante aos contrafluxos de função, o ato de aglutinar novos intermissivistas regionais, o ato de facilitar a acessibilidade às gestações grafopensênicas conscienciais, o acerto das experiências interassistenciais multidimensionais. Na parafatologia, a confiança no amparo perante os contrafluxos, o desassédio mental somático, o rapport ideativo com a equipe extrafísica, a homeostase holossomática, o acoplamento cosmoético receptor e o epicentrismo lúcido interassistencial multidimensional. Na argumentologia, nós destacamos o parágrafo indicadores, que, segundo a parasociologia, o verbetógrafo lista 12 condições evolutivas passíveis de serem conquistadas, aprimoradas ou recuperadas através das ações voluntárias interassistenciais do epicentrismo de expansão conscienciológica. Na remissiologia, nós destacamos abridor de caminho, agente desencadeador, catalisador, liderança pessoal e princípio do exemplarismo pessoal. Fomentar assistência policármica, epicentrando ações expansionistas da conscienciologia, é investimento evolutivo incontestável, cosmoético, tarístico e multiplicador da neoverponologia. Como avalia você a autodisponibilidade, o tempo e as oportunidades assumidas em ações expansionistas conscienciológicas? Entende serem tais desafios excelentes ferramentas de expansão da autoconsciencialidade? Na bibliografia específica, o autor contribui com 5 fontes de referência. Agora a gente vai ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise Enciclosapiens, que é constituída por Marilene Haganin, Pilar Alegre, que está aqui presente,
e Socorro Frazão. Liderança, coordenação, implantação, propagação, Nelverpom. TARES, difusão, nacional, internacional, neoparadigma, interassistência, responsabilidade, hiperacuidade, maturidade, verponologia, comunicologia, parasociologia, conscienciologia, cosmoeticologia e voluntariologia. Edson, antes da gente passar propriamente para as perguntas, né, dos teletertulianos, nós queremos fazer para você a pergunta de praxe, a pergunta que normalmente a gente faz, que é o que levou você a elaborar um verbete sobre esse tema? Tem que ligar o microfone. Começar de novo, né? Isso. Antes de mais nada, quero agradecer aqui a oportunidade de estar defendendo esse verbete. Nós é que agradecemos a sua presença aqui. E, principalmente, também quero estender ao agradecimento, porque a senhora foi uma preceptora muito interessante no processo. Eu estou chamando de senhora, eu quero que guarde a situação, é apenas por respeito ao processo preceptivo. Sim, melhor, representante, né? E o motivo de eu estar defendendo esse tema, esse verbete, é que eu moro em São José dos Campos já desde menininho, né? Tem 50 anos que eu estou lá, 50 e poucos anos que eu estou lá. E tenho um carinho muito grande por aquela região. Fui descobrir a Conscienciologia somente aos 38 anos de idade, aproximadamente. E para chegar até a abertura consciencial, para que eu pudesse fazer alguma coisa, demorou um pouquinho. Mas nada deixava de falar, por que não aqui perto de mim, sempre lá em São Paulo, no CEA São Paulo, né? Porque é perto, mas são 100 quilômetros. E é Dutra, é complexo, é perigoso. Enfim, agora temos até um Ayrton Senna lá que viabilizou um pouco mais, a gente está trasladando. Mas foi uma intenção logo de início, logo no começo do voluntariado. Só que eu não tinha ferramental para isso. Mas em 2009 as coisas começaram a acontecer quando de uma vivencialidade com um colega que hoje também já está aqui, que é o Eduardo Cunha. Nós fomos, de uma certa forma, desafiados para fazer algum evento lá. Palestra, começar com alguma coisa. E aí, na sequência, o Eduardo decidiu vir para São Paulo definitivamente para o ESE 2 e parou de voluntariar local. Eu não me conformei com aquilo e assumi. E essa assunção aconteceu ao longo de um processo de, se a coisa tem que acontecer, vamos fazê-la acontecer. E quando da minha necessidade de vir a escrever o verbetes, porque isso foi uma construção, não nasceu agora, eu mandei 3 temas. Um deles, eu tenho até um carinho um pouco maior por ele, se me permite citar. Pode falar. Mas eu não vejo hora ainda de escrevê-lo, porque naquela época eu não entendi que escrever o epicentrismo de expansão conscienciológica era mais importante do que esse tema, que é a síndrome da priorização do banal. A senhora deve lembrar que não foi uma coisa... isso está muito latente, eu ainda penso muito nisso. Mas ele está aprovado, esse título? Não, eu mandei os 3 títulos e veio a aprovação esse título. Sim. Mas foi assim, abriu tudo, porque a gente na hora não entende, né? E realmente eu comecei a tomar mais ciência da função que eu estava fazendo, e comecei também a começar a notar, pesquisar mais o que era aquilo. E para escrever foi todo um processo. Na verdade, eu levei 8 meses escrevendo isso aqui. É muito tempo, sim, mas
Mas eu não acho muito tempo, porque eu me senti prático na situação, que eu já estava fazendo isso há um bom tempo. E, na sequência... Você fez o programa também, não fez? Você fez o programa de verbetografia? Fiz o verbetografia. Foi o verdadeiro alavancador do verbete foi o programa. Mas a ideia já estava... Eu já tinha... Tanto que eu fazia as coisas, vocês pediam as coisas para a gente, eu já devolvia rapidinho, né? Então, era porque eu já tinha material, eu estava andando com a coisa. Bom, esse processo... hoje, eu tenho uma clara confiança de que eu estou com muita coisa para fazer só por conta desse título. Tem umas... Eu não quero me comprometer publicamente ainda, porque eu quero ser verbativo, né? Eu quero trazer e não ficar falando. Mas tem um bom... É para escrever muito. Aliás, lembrando o professor falando, eu nunca tinha ouvido, né? Hoje ele disse aqui na mini tertúlia que eu sou o Edson do som, mas que é da escrita também. Então eu nunca tinha ouvido isso. Fiquei muito feliz, porque essa é a proposta de ênfase maior agora nesse processo daqui para frente. Muito bem. Penso que respondi. Respondeu, sim. Foi ótimo. Vamos, então, agora às primeiras perguntas dos teletertulianos. Ao verbetógrafo, professor Edson, Fatologia, página 8, primeira linha. Poderia falar sobre como funciona na prática a força presencial receptora propícias aos eventos conscienciais? A força presencial receptora propícia aos eventos conscienciais é aquela força que a gente ainda não conhece normalmente quando você não atenta para a sua situação de líder comunicativo, líder receptivo, porque, veja, no momento da proximidade, no momento do acolhimento, você recebe, você é um receptor que demanda de uma série de situações distintas. Cada caso é um caso, cada um é uma consciência. E a força presencial, ela auxilia energeticamente você a se situar num processo de acolhimento mais firme, mais assistencial. A força presencial nada mais é do que aquela situação de que você entra num local e as pessoas percebem você. E isso eu tenho bastante, não sei se por conta da comunicabilidade, mas eu tenho bastante. Mas usar ela propiciamente para isso é que faz a diferença. Eu estava deixando de enfatizar. Não adianta você ser o bambambam da chegada de locais e não ter esse processo, usufruir disso para aplicar no propósito da assistência. Quando você fala chegar no local e ser notado, a gente normalmente imagina o intrafísico, né? Mas a melhor força presencial é quando você chega e é visto no extrafísico, né? E percebe, sabe isso, para usar isso a favor da assistência, né? Eu penso que eu ainda não iria entrar nessa tematologia da equipe extrafísica, mas aí eu me sinto hoje, quando faço essas coisas, eu não me sinto tomando essa força presencial por conta própria, porque eu sou muito ajudado na Equipex. Eu percebo isso muito claramente. Patologia, página 8, quarta linha. Como fazer uso cosmoético e racional das redes sociais em meio a tantos desvios ocorridos via internet? Eu fiz muita questão, e adorei essa pergunta logo no começo, porque eu fiz muita questão de anotar isso, porque hoje nós temos um ferramental de inter-relação, que são as redes sociais, que infelizmente está sendo totalmente aproveitada para desuso da integração, para desqualificação da integração, muito menos quando se fala de assistencialidade. 90% das coisas que são hoje colocadas ali nas redes sociais, elas têm cunho totalmente desconecto, desnecessário, desobjetivado,
não traz nenhuma qualificação para quem está ali sorvendo aquelas informações. Então, eu fiz questão de fazer essa conotação de que usar cosmoeticamente, que é uma atribuição que nós devemos estar observando, não aquele momento de ética, ou falta de ética sua, pessoal, mas é algo que transcende a tudo isso. É algo que busca oferecer para todas as pessoas que estão seguindo você, que estão te acompanhando de alguma forma, que você tem algo de melhor para oferecer. E, nesse contexto, infelizmente, eu não vejo dessa forma. Se exponencia exatamente o contrário. É muito interessante o quão tem situações ridículas sendo exponenciadas nas redes sociais. Em Parafatologia, página 8, final da 4ª linha. Como podemos fazer uso profilático do arco voltaico como epicentro conscienciais? O arco voltaico é uma técnica da conscienciologia que consiste em você aplicar, através da vontade, a pessoa assistida, muitas das vezes por solicitação dela, e deve ser a maior parte das vezes numa situação assim que deve acontecer, você gerar um campo de energia interpalmar, onde a mão direita, para quem é destro, isso varia mais assim porque você tende a ter mais energia na mão de usabilidade. Então, no meu caso, a minha mão direita colocada no frontochakra e a mão esquerda colocada no nucal chakra, para que a gente faça intencionalmente uma lavagem cerebral, a palavra não é boa, desbloqueio. A melhor palavra é desbloqueio. Uma energização intensificada ao extremo da sua parte, com o propósito de trazer para aquela pessoa uma homeostasia, uma calmia, uma profilaxia das energias que ela se encontra totalmente atribulada. Desbloqueio também. Desbloqueio. Né? E esse desbloqueio acontece muitas vezes como repercussões no seu soma. Então, você passa a receber, às vezes, aquele processo e fica como uma isca, ali no caso é intencional, né? Você foi propositalmente fazer isso e para encaminhar alguma coisa que possa você ter pego na situação. Acho que é um dos primeiros exercícios assim que a gente pode fazer de epicentrismo consciencial, né? Tem que ter o epicentro. Você tem que ser o epicentro ali. É um exercício que é muito comum hoje, e também desde de 2008, 2009, eu venho acompanhando o professor Valdo nas tertúlias, nessas situações de proximidade, e ele sempre buscou, claro, mantendo a nossa rigidez, procurando ter retilinearidade no processo pensênico na hora de assistir, mas ele sempre incentivou a gente a fazer esse tipo de técnica, desde que você esteja qualificado para isso. Tecnologia, página 8, 2ª linha. Como funciona a técnica do energoduto interassistencial? A técnica do energoduto interassistencial é você entrar no processo cosmoético da coisa, é você permitir que todas as coisas que são afluentes àquilo que com a sua intenção, aos seus propósitos, aos seus conceitos de assistir ao outro, e sejam, ao invés de repressores, dificultadores, sejam auxílio. Então você entra num fluxo que normalmente eu costumo até chamar de raio laser. Você permite que a coisa ande com maior facilidade, desde que você ande sem preconceitos, sem problemas internos na hora de fazer o seu processo assistencial. O professor Moacir tem um curso dele, eu não sei se ele ainda faz o curso, que ele faz um energoduto também na dinâmica dele, que é muito interessante. Essa dinâmica eu ainda não fiz. Ele coloca uma fila de um lado do outro, né, com espaço no meio, cada um exteriorizando energia. Então, aquele espaço ali é como se fosse um energoduto. Você vai passando ali, vai sentindo. A dinâmica é muito interessante. Ele faz curso também com isso.
Só bem para interessante. esclarecer, o energoduto é um duto de energia total, né? Intensificadíssimo. Ao verbetógrafo, fatologia, página 7, 11ª linha. Poderia comentar a evitação de momentos, situações ou pessoas derrotistas ou pouco confiantes? Fatologia, página 7? Página 7, 11ª linha. Mas Não tem, né? Fatologia. Oh, a minha está errada aqui. Vê se é na 8. Vamos lá ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É a sua mesmo, é na folha 8, página 8, 11ª linha de cima para baixo. Está escrito assim, ó. A evitação de momentos, situações ou pessoas derrotistas e pouco confiantes. Achou? Não, achei agora. Então, evitar... Tem uma frase que é coloquial, todo mundo usa, né? Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Tem até conotação religiosa essa frase, mas é bem isso. Você precisa saber com quem está andando. Escolher as pessoas é uma escolha de como você escolhe sua melhor roupa para ir a um determinado local. É você se apresentar, porque o meio é uma forma de demonstrar a sua forma de ser, a sua identificação, a sua personificação. E o seu propósito também. Então, aí evitar essa situação, ou pessoas derrotistas, acho que é bom, né? Ou tem que fazer assistência. É um dilema, não é? Não é. Porque, ou você afasta das pessoas que não são boas, ou você faz assistência para elas. Mas tem um limite aí. Evitar a convivência, por isso que eu toquei por esse caminho. Agora, nós viemos aqui para assistir, então não tem escolha de local, nem de situação, nem de momento. Esse pessoal que você não condiz com você, não está errado. É o tempo deles, é o jeito deles, é o momento deles. O momento evolutivo deles. Então você não precisa andar com eles, é isso que eu quis. Agora, você não precisa assinar, né? Porque você dá um endosso quando você acompanha, você está fazendo uma apologia no processo. E o que eu quis dizer é nesse sentido. Agora, sem dúvida nenhuma, você jamais se fecha quando você é um acolhedor. E um epicentrismo de expansão conscienciológica é impossível ser feito sem o acolhimento da onde a gente está, que é a troposfera, né? Mas até a assistência tem limite, né, também, né? Você tem que saber até onde você vai. Se algum ponto que você explica tudo para a pessoa, esclarece tudo, a pessoa não sai do lugar, você deixa ela quieta também. Então tem esse limite também. Então, o limite é dado no momento que você observa que você está começando a catequizar. Se você entrar nesse processo, você está totalmente errado. Tem que parar. Podemos, então? Voluntariologia, página 8. Eu acho que ela deve estar com... Não, está certo. Página 8, segunda linha. É o último parágrafo da página 8. Segunda linha, como fazer na prática a manutenção e o fortalecimento do vínculo consciencial em novo local. Achou? Sim. Veja bem, esse verbete tem um propósito, inclusive, um pouco mais audacioso, porque nós nunca, vamos dizer, que eu esteja falando com algum outro epicentrista, ou pelo menos tenha a intenção de ter um epicentrismo no seu local de convívio hoje, numa outra cidade divergente daquela cidade que exista um CEA, uma IC, ou os privilégios de um grupo que já está em andamento. Quando a gente faz uma manutenção pensênica, inclusive, você já está fazendo o movimento para que isso comece a acontecer. Já é uma manutenção, já é um processo. O processo começa a ganhar a conotação segunda de fortalecimento desse vínculo consciencial a partir do momento que você consegue fazer com que outras personagens se aproximem e faça da sua intenção um processo de crescimento. Então, a manutenção
primeiro precisa ser feita por um líder, por um epicentro, por alguém que decidiu assambarcar aquele processo sem receio daquilo que possa estar vindo contra, sem receio das dificuldades imediatas. E quando vem, tem que ter o bom senso, o equilíbrio, a calma, para que espere o transpassar desse momento e que realmente você possa dar continuidade. O interessante para essa manutenção é nunca esmorecer. Esse é o processo. E aí acontece o fortalecimento desse vínculo consciencial como um segundo passo. Professor Edson, coloquiologia, página 7, final da primeira linha. Poderia aprofundar a possibilidade, ao se plantar eventos verponológicos, de colher neointermissivistas? Como é que é o começo da pergunta? Poderia aprofundar a possibilidade, ao se plantar eventos verponológicos, de colher neointermissivistas? A coloquiologia. Então, essa possibilidade de plantar eventos é uma adaptação de que quem planta vento colhe tempestade. Eu não vejo por aí. Eu vejo exatamente o oposto. Quem planta eventos pode colher neo-intermissivistas. Por quê? Os eventos são grandes oportunidades que nós temos de levar para a SOCIM um momento de esclarecimento do processo conscienciológico, que é esse paradigma, ele precisa de trabalhos, de eventos como palestras gratuitas, como cursos de base, de entrada, e é através disso que a gente, plantando eventos, colhe esses que estão já por aqui e não estão sabendo do caminho, né? Que são os o neo-intermissivista é aquele que está chegando do intermissão, é o período que você está extrafisicamente, no período entre uma missão e outra, uma vida e outra. E o neo-intermissivista é exatamente aquele que acaba de chegar, está novinho aí no contexto, ou mesmo já tem uma certa idade, como eu tinha, quando 38 anos, mas estava fora do meu processo proexológico, fora do meu caminho, fora da minha programação existencial. É interessante esse seu coloquialismo aqui, porque a gente, por um lado, não pode massificar, mas, por outro lado, se não fizer nada, nunca ninguém vai chegar, né? Então, você tem que ir fazendo, plantando e colhendo aos poucos também, né? Esperar, aguardar a colheita. É bem importante. Em cima desse processo, eu hoje tenho a grata satisfação de ter tido vários colegas. Estou hoje com o Paulo Sampaio, que é um nosso colega lá de São José dos Campos, que está voluntariando com a gente. Mas por lá já estão aqui infinitos colegas, né? O George Washington foi o primeiro a abrir a porta. Nasceu num CIP de São José dos Campos. Ah, que bom. O Douglas nasceu num CIP em São José dos Campos. Nasceu, que eu falo, para conscienciologia. Viu, entendi. Estou usando um neologismo idiota aqui. Agora, recentemente, tem o Jorge, o Jorginho, um colega do Douglas, não sei se vocês... Está há um mês e meio. Fez um CIP e já está aqui. Quem é você? Olha o meu amigo aqui, ele e a Ju. Já está com dupla, já está seguindo a lenha aqui em Foz do Iguaçu. Quando ele veio falar, porque ele veio com uma vontade para me ajudar, e aí eu olhava para a carinha do Jorge e falava assim... Menos, vai com calma, vamos ver. Passou um mês, ele me bate em casa à noite, tem uma notícia para te dar, acho que você não vai gostar. Ele tinha vindo para Foz, eu acho que a Ju fisgou. Milena, perdão, a Ju é do Douglas. E aí a Milena encontrou com ele aqui e tal, e de repente estão aí fazendo um aceleramento aí total, né? E eu fiquei sem o meu voluntário, todo cheio de gás lá. Ele está com o microfone, quer falar? Eu acompanhei, ainda que pouco, né? Eu acho que está com som?
ou não, tá? Ainda que por pouco tempo eu acompanhei o trabalho do Edson, eu acho que não dá para definir em outras palavras a não ser fantástico e fundamental o que ele faz lá. Porque eu acho que se não fosse pela força de vontade dele, pelo epicentrismo dele, muitos não conseguiriam ter acesso a um curso que é o CIP. De repente, que teve o primeiro, foi um dos que eu fiz lá, foi o primeiro CIP da cidade, né? Então, assim, é muito importante o que ele faz. E esse verbete vem para chancelar mesmo assim, fechar e, né, iniciar uma nova etapa com chave de ouro aí, né? E eu queria perguntar, em fatologia, na terceira linha, na terceira linha de cima para baixo, o fulcro difusor do arrastão neo-ideativo. Mas antes eu queria aproveitar a colocação que você fez, quero agradecer, está um pouquinho exagerada, mas não foi o seu primeiro, foi o seu primeiro CIP. A gente está, não posso deixar de lembrar um primeiro epicentrista lá em São José dos Campos, que é o Capitão Baranov, que vocês devem ter tido a oportunidade de conhecê-lo. Trabalhou muito com o professor Valdo. O professor Valdo foi dentro do ITA, foi um desbravador incrível, onde haviam eventos de 300, 400 pessoas e ele distribuiu uma infinidade de livros lá. Eu tenho parceiros que têm livros lá dessa época e ainda não estão com a gente, eu não consigo entender muito, mas são pessoas que têm uma cabeça boa, que vamos esperar o tempo da pessoa, só isso. Mas agradeço, de verdade. Você fez muita falta no começo lá. Hoje eu já estou acostumado a saber que eu não tenho mais você. Que choradeira é essa, gente? O fulcro difusor do arrastão neo-ideativo nada mais é do que o cerne, é a pessoa que se propõe a receber todo o processo para que haja uma difusão desse arrastão neo-ideativo que acontece pela conscienciologia. Então, é uma frase de força que eu busquei usar, mas nada mais é do que isso. O arrastão não é meu, o arrastão é da conscienciologia. Isso veio para ficar. Agora, eu quero estar sendo responsável por uma coisa tão bonita, tão legal, que me fez tanta diferença no pós-conhecimento desse processo que é a conscienciologia. Em Parafatologia, página 8, terceira linha, poderia esclarecer de que modo age para instalar e sustentar o campo energético interassistencial? Veja bem, nós não trabalhamos sozinhos. A primeira coisa que existe quando você começa a se predispor a ser um epicentro de alguma coisa, você começa, isso é um trabalho assistencial, não é para você, é para outrem, de preferência policármico e não só o grupo. Principalmente, você não tem um olho só para o seu grupo karma, porque isso é uma coisa natural, isso acontece naturalmente. Quando você faz um trabalho desse, a equipe extrafísica trabalha muito ombro a ombro com você. E quando você instala objetivamente um processo de mobilização básica de energias, ou então mesmo um processo de exteriorização objetivada para desassimilação ambiental, alguma coisa assim, ele tem a consistência por conta da intenção que você está fazendo, por conta do processo que você está buscando levar. E o que, na verdade, isso foi muito boa essa pergunta, porque eu sou testemunha de usabilidade disso numa constância muito grande, e quem ganha não é quem está recebendo naquele momento, mas somos nós. É uma mão dupla muito mais favorável a quem doa. E isso fica muito claro ao passo de que você está fazendo. Isso não é uma coisa muito simples de ser observada se você não está atuando na situação. Falar parece estranho, mas a hora que você atua, isso vem numa clareza muito grande. Então, a sustentabilidade é por conta disso. Continuando aí em Parafatologia, página 8, final da quarta linha, em que situações aplica o arco voltaico? O arco voltaico, ele é um lava-jato muito oportuno e muito efetivo, muito bom.
As situações, normalmente, é aquelas situações que a pessoa chega até você e ela já chega sabendo que ela está totalmente desalinhada energeticamente, ela está difusa, ela está obnubilada, ela não se encontra numa situação de sair sozinha, sem um auxílio, uma limpeza, tirar um pouco de areia do carro que ela está carregando, né? Ela vem com o carro sendo acumulado e tal, e ela não percebeu o quão aquilo estava sendo pesado. Então, é nessa circunstância, isso é muito visível, você detectar que alguém está precisando de alguma coisa num nível de um arco voltaico, você não precisa nem ter parapsiquismo. Quando você passa a ter alguma coisa, isso fica muito claro. Então, a gente leva isso para uma situação de seriedade, de assistencialidade e de objetividade. E aplica o arco voltaico. Quem faz o trabalho não sou eu sou apenas o energoduto do processo. Quem faz o trabalho é a Equipex que vem, e vem mesmo. Você sente todo um procedimento e depois a gente procura pegar uns feedbacks e é muito interessante os feedbacks que vêm. Mas isso fica para você que vai aprender a mexer com isso. Professor Edson, Pensenologia, página 7. Última linha. Poderia relacionar os nexopensenes com o tema do verbete? Bem, o nexopensene tem um alinhamento direto com o epicentrismo da expansão conscienciológica, porque é você ter coerência no processo que você está fazendo. Quando você procura ter uma atitude de eu faço sabendo onde eu vou, porque vou, como vou, onde estou e quem eu sou, né? Você não está fazendo para se exponenciar, você está fazendo porque aquilo é assistencial. E por isso eu vejo a postura de nexopensenidade ser muito oportuna dentro desse verbete. Tem então, o sentido que você está falando do intrafísico e extrafísico, né? Você, totalmente. Ser uma mini peça do Max Mecanismo, você está ali naquele nexo pensene. Professora, eu quero por favor, sempre me lembre, porque para mim é tão natural essa minha convivialidade com o extrafísico, que hoje eu não sei separar muito. Eu estou andando em respeito ao que eu estou vendo, eu estou procurando sempre estar sorvendo informações, porque vem coisas que é diferente daquilo que a gente está vendo intrafisicamente só. E a gente normalmente tem uma amplitude muito maior. Por isso o nexo fica muito mais nexo, né? Eu sei que você tem essa vivência, mas é para esclarecer mais, claro, né? Para explicitar mais. É por isso que eu estou pedindo. Enfatologia, página 8, terceira linha. O que vem a ser o fulcro difusor do arrastão neoideativo? Esse chegou um pouquinho, mas a gente fala de novo, né? Você já falou disso? Mas a gente fala de novo. Nada mais é do que aquele que chama para si a responsabilidade de propagar, tem a proposta de levar adiante esse arrastão neoideativo que é a conscienciologia. E a conscienciologia é uma ciência e, portanto, nós não estamos propagando esse arrastão de ideias muito produtivas à toa. Tem todo um propósito assistencial. Daí me faço muito feliz hoje de ser um desses fulcros difusores. Eu digo ser um porque eu tenho conhecimento de vários outros que não fizeram um verbete do epicentrismo de expansão conscienciológica, mas são tão ou mais ainda expansores da conscienciologia do que esse epicentro que está aqui defendendo o verbete. Enfatologia, página 8, oitava linha. Poderia discorrer sobre a pontualidade e o respeito a todos os apontamentos e exigências intrínsecas em cada episódio? Olha, obrigado por chamar essa linha, essa frase, porque pontualidade não é muito comum no nosso cotidiano. Eu mesmo tenho a todo momento que me policiar, porque eu venho de uma vida que a gente já marcava eventos com 1 hora, 40 minutos depois. Então, eu vivo no mundo da comunicação e a única coisa que chegava no ar é o horário de entrar um programa no ar. O resto
nada tinha horário, né? Então, é um desrespeito total em tudo. E a pontualidade, antes de mais nada, é um respeito, por isso o link. Então, a palavra colocada tão próxima. Porque para você ter uma conexão, agora sim, lembrando muito bem, com a equipe extrafísica, que é ultra pontual, é impossível você ficar fazendo esses técnicos em qualificação, esperar tanto tempo. Então, nesse sentido, a gente tem buscado sempre ser bastante pontual, e quem chegou, chegou, quem não chegou, chega da outra vez, né? Edson, por favor, na página 8, em sinergismologia, você poderia contextualizar o sinergismo, TENEPS, epicentrismo? O sinergismo, TENEPS, epicentrismo é eu diria que seria um processo que deve preceder a todo epicentrista de expansão conscienciológica. Eu penso que você primeiro deve se preparar energeticamente para depois falar, não, eu vou tocar o barco. Mas, Edson, é incoerente o que você está falando. Você começou em 2009, a TENEPS você começou em 2010. Acontece que a postergação da minha TENEPS teve um motivo, era para ter começado em 2007. Mas eu fiz um curso que nós temos aqui, chamado ECP2, que é um curso já para conscienciólogos que já não estão na entrada, né? Ele é um curso de campo. E nesse curso de campo, a Consciex, numa pergunta muito objetivada minha para com ele, TENEPS ou docência? E aí ele foi muito claro, a frase foi até na superlativação, né? Indiscutivelmente a docência. Aí ele cortou o assunto e deixou quieto a coisa foi em frente. E eu comecei pela docência, só que isso postergou a minha TENEPS. Mas postergou, e hoje também eu compreendo por quê. Porque eu tinha um processo também pessoal de melhoria, de faça aquilo que você está fazendo, repercute nos outros. Mas eu não fazia muito, eu fazia com aquele negocinho, né? Aquele negocinho, você faz de um jeito, mas não faz muito bem feito, né? E hoje eu estou com a TENEPS veio coroar através desse link muito grande que a gente tem de assistir policármicamente, que é a tarefa técnica energética pessoal. A TENEPS é um trabalho diário que a gente faz para o resto da vida, e ele consiste em você mandar energias durante 50 minutos sozinho num horário. E o meu horário é um horário X lá que eu escolhi desde o começo e nunca mudei, e não atraso, não adianto, o meu horário é cronometrado. Só deixo de fazer quando estou em viagem ou então por conta de um curso específico da Conscienciologia. Então, a TENEPS seria bem-vinda para requisito aqueles que querem divulgar a Conscienciologia, expandir? Não, a TENEPS não é só bem-vinda. A TENEPS é um ferramental indiscutível. Ele precisa ser... Agora, eu só não comecei pela TENEPS porque eu fiz levaram-se 2 anos para eu chegar, mas também demorou o tempo da docência, e isso eu vim a entender, o porquê que demorou. Havia um processo multidimensional, da qual eu precisava resolver, e não foi pequeno. Do qual? Posso fazer? Pode sim. Edson, parabéns pelo verbete. Na página 9, em binomiologia, tem lá na terceira linha, o binômio obsoletismo ideativo, estagnação evolutiva. Tu podia ampliar um pouco mais o que seria isso? Bem, o binômio evolutivo, obsoletismo ideativo, você tem uma ideia que você gosta muito, vamos dizer aí, não que esteja errado, mas você coleciona carrinhos de miniatura. E aí você vira o mundo atrás desse processo. Mas para quê? Para que você está fazendo isso? Para que você gasta tanta energia? Para que você coloca tanta coisa, se isso, de uma certa forma, não serve nem para você? É obsoleto mesmo.
Agora, isso estagna, sem dúvida nenhuma, o seu processo evolutivo. Isso, você não consegue dar passos. Você fica para o que veio e fica para o que está. Oi, Emiliano. Então, vamos lá. Ainda em Fatologia, página 8, 10ª linha. Poderia falar a respeito do enfrentamento confiante aos contrafluxos de função? Veja bem, não existe ação sem reação. Todo ato aparece um contra-ato. E eu tenho certeza que se um dia você assumir um projeto de levar uma palestra gratuita num local como São José dos Campos, ou qualquer outra cidade que ainda não tem uma rigidez pensênica, já não tem um pessoal já fazendo um trabalho, você vai encontrar os processos tanto físicos, nos contrafluxos, quanto extrafísicos. E eles não são pequenos, são desafios interessantes. Mas eles tornam você tão qualificado que parece que eles vêm até você e ao invés de você ver com esses olhos de, peraí, mas é muito difícil, você vai ficar enfrentando contrafluxos e contra... Não, é o contrário, são as pessoas que se aproximam de você e te dá a oportunidade de, no mínimo, talvez, de você alinhar um valor mal acertado em uma outra vivência ou nessa mesma vivência, que precisaria, pelo simples fato da atenção àquele momento dela estar completamente destoada, ela está indo de frente contra você. Eu penso que a gente só amplia, a gente só aprende a uma coisa que hoje eu me comprometi, vou até já falar de primeira mão aqui em público, mas eu vou trabalhar isso mais, que é a convivialidade. Você aprende muito a conviver. Ninguém convive aprendendo alguma coisa quando está no bom vivant, na beira da praia, olhando. Não, você tem que ter os momentos de dificuldade. Não que não é para estar na beira da praia, por favor, hein? É para sim. Mas o grande processo de você estar atuando numa situação conflitiva te dá qualificação em várias nuances, já que não existe dois conflitos similares, né? Você aprende de tudo. Em Teoriologia, página 8, 4ª linha, poderia explicitar a respeito de a busca incansável pela vivência diária da teoria da ortotes? Então, essa tem que ser incansável, não é para essa vida só, porque a teoria da ortotes é o processo de você buscar fazer o mais próximo do ideal, o mais correto possível, tudo que você faz. E isso, perfeição não é uma coisa do ser humano, mas é do ser humano, sim, tentar se aperfeiçoar, se qualificar, se melhorar. Então, essa busca tem que ser incansável. Você não pode parar nunca, porque não tem um limite. E quem é o beneficiado nessa busca da ortodoxia é você. Não tem outro beneficiado. Só para lembrar, se a pessoa estiver interessada, que tem um verbete do professor Valdo, que é a ortotes. Tá? Se a pessoa quiser aprofundar. Era isso que você queria perguntar? Como é o nome dela? Lúcia. Era isso que você queria perguntar sobre ortotes? Pode perguntar. Por favor, você pode falar sobre, aqui ó, na Fatologia, página 8, na 9ª linha, a receptibilidade intermediadora aplicada à teática do hipocentrismo expansionista? Receptividade é receptividade mesmo, nua e crua, né? Intermediadora é porque nós apresentamos pessoas umas às outras e começa a existir um condicionamento de empatia que depois, quando você tira o corpinho fora assim um pouco, é tão bonito de ver, sabe? Parece que não foi você que propiciou aquilo, parece que... E não é, né? A gente está sendo só ferramenta, na verdade, quando você se predispõe a isso. Então, a teática é uma palavra, é um neologismo
da conscienciologia, que quer dizer teoria e prática. Mas ela vem, antes de você falar da teoria, você precisa ter um conhecimento prático disso. E quando você vai fazer uma receptividade intermediadora num processo teático, você já vai com segundas intenções, mas elas sempre são assistenciais. Ok, você poderia falar uma outra? Pois não. A principiologia, ainda na página 8, a terceira linha, o princípio da hierarquia multidimensional evolutiva atrelada à liderança tarística expansionista. Então, eu estou, de uma certa forma, eu estou falando toda hora no respeito à Equipex que se faz necessário para um epicentrista da expansão conscienciológica. Por quê? Porque essa hierarquia multidimensional evolutiva só acontece se você tem no front o propósito maior, que é assistir. E quando você põe esse front de assistir dentro de um processo hierárquico, você começa a acertar mais esse caminho. E aí o tarístico expansionista começa a acontecer. Você começa a ver confluências, quiçá meus amigos que vêm para Foz, né? Eu lembro de novo agora. Mas o grande processo desse princípio da hierarquia multidimensional evolutiva é você estar sempre se autoqualificando e aumentando ainda mais essa conexão com essa equipe que tanto te ajuda, na verdade. Ok, obrigada. Fatologia, linha 6, de baixo para cima. Na outra página, né? Fatologia. Na página 8, né? Página 8, linha 6, de baixo para cima. Assunção atrativa de ações expansionistas conscienciológicas. Eu queria entender bem o item atrativa de ações, o crescimento atrativo de ações expansionistas. Não, antes de mais nada, tem a palavra assumir, né? Assunção atrativa. Assunção. A palavra o propósito de você estar predisposto a ser um assunsor, um assumidor, um responsável de ações expansionistas conscienciológicas, passa a ser atrativo depois que você começou a entender o processo, porque você está vendo o quão você está acelerando o seu caminho evolutivo. Você tem trabalhos policármicos incríveis que você não esperava, de repente, fazer. Então, quando você assume, ele passa essas ações passam a ser atrativo. Tudo bem? Obrigado. Outra pergunta? Bom, aí tem uma pergunta, Edson, que é dirigida para mim, mas depois você pode responder, complementar, e eu ia pedir a Pilar também para complementar. E assim, professora Rosa, o amparador da TENEPS pode se apresentar extrafisicamente na aparência e voz de criança? Então, eu vou dar uma resposta pelo que eu entendo, depois vocês falam também o que vocês entendem aí. Bom, a rigor, o amparador de função, ele pode se apresentar na maneira como ele entende que é melhor para fazer aquela assistência. Eu não sei se eu entendi, mas se a pessoa está perguntando se sempre ele vai se apresentar como aparência de criança e voz de criança. Se ele tiver pensado, se a pessoa que está perguntando se tiver feito essa pergunta no sentido de sempre o amparador se apresentar com aparência e voz de criança, aí eu penso que a gente tem que raciocinar mais um pouco, porque a TENEPS não é uma atitude infantil, a TENEPS é uma atitude vamos chamar de tares mais de ponta, mais, às vezes, impacto terápica. Então, eu acho que a aparência e voz de criança pode amenizar, pode fazer um negocinho, como o Edson Cambrai falou há pouco.
Mas isso, gente, é a possibilidade de se apresentar eventualmente com voz de criança, aparência, de gêneros, homem, mulher, vai depender da assistência que ele está fazendo. Aí eu queria que a Pilar complementasse, que o Edson também complementasse. Eu estou assim de acordo com o que você colocou, Rosa, porque eu penso da mesma forma que o amparador ele pode se apresentar de diversas aparências, mas ele vai sempre utilizar aquela que predomina para aquele tenepsista. Só que, eventualmente, ele pode usar um som, um Edson mais infantil, ou um som mais de velho, dependendo dos assistidos, do grupo que vai receber aquela assistência, para se tornar assim mais receptivo. Então, por causa do rapport, né? Dependendo do rapport necessário para o esclarecimento mais imediato, porque o amparador não perde tempo. Então, ele não vai ficar repetindo coisas que para ele não vai fazer sentido naqueles assistidos. Ele já vai direto naquilo que para nós às vezes passa batido, porque nós não entendemos o mecanismo. Agora, é bom lembrar também que todas as pessoas que dessomam, né, e que têm um nível evolutivo assim, mais equilibrado, elas rejuvenescem sempre. Então, e é um dos objetivos... Mas não chega a criança, assim. Um dos objetivos muito marcantes da TENEPS é atender a essas consciências. Atender essas consciências que estão no extrafísico e não conseguem acessar uma idade adulta. É acessar essas consciências que ainda se mantêm imaturas, crianças, às vezes não quer dizer que são irresponsáveis, mas elas não conseguem atingir uma maturidade da sua própria consciência. E um dos objetivos da TENEPS é isso. Por isso, eu penso que, eventualmente, pode, para confabular com essas consciências, o amparador ter uma aparência mais juvenil, ou até de criança. Quando fala voz de criança, a gente só lembra daquela vozinha assim, né, de infantil, de diminutivo, isso a gente e não é bem até assim. O contrário. Pode ser um som infantil, mas trazendo o esclarecimento. A gente tem orientação, assim, já discutiu isso aqui em tertúlia, mini tertúlia, que até na intrafisicalidade, no lidar com criança, você não tem que ficar com aquele linguajar infantilizado. Pode ir num determinado momento para chamar atenção. Vai usar o vocabulário que a criança entende, mas com a voz de adulto, né? Não infantilizado, nível de justamente. Criança. Então, se aqui não no intrafísico a gente já faz assim, no extrafísico... Se não mantém as consciências naquele mesmo nível, né? Então, como eu falei, os amparadores não vão perder tempo e depois ter que fazer nova assistência. Eles, quando fazem, já esgota o caminhão, né? Edson, você quer falar alguma coisa? Então, eu vou corroborar, lembrando de que aparição, audição, são fenômenos, né? E aí o decodificador está intrínseco à necessidade do amparador em fazer um link comunicativo com aquele tenepsista em específico. E, desculpa, mas acho que vale a pena também sempre observar a energia, porque, às vezes, entra no campo algo que não é amparador. Então, isso também é bom. É sempre ser receptivo, acolhedor, mas não é porque é criança que não puxa a orelha, né? Não é porque tem paravisual de criança que é um inocente. Não existe, né, inocência, se você pensa em... É criança no corpo, né, ou na voz, mas... Mas mesmo assim não tem, a consciência, né? A consciência é tão... Ela está usando momentaneamente. Isso que você falou é bem importante, sabe? Que muitas vezes você naquele... É assim, um apriorismo que a gente tem, né? De achar que a criança é inocente. Chega no extrafísico, você transpõe esse apriorismo que você tem, e você está diante de um assediador com carinha de criança, você está lá achando que é um assediador. A gente não está dizendo, né, que é o caso da pessoa, mas não é o amparador funcional, porque a pergunta... E necessariamente não há nem a necessidade do amparo.
fazer uma presença ou se mostrar presente, basta saber ler a energia do momento, do campo. Não, mas às vezes, assim, para ajudar a pessoa, vamos supor, né? A gente já tem casos, assim, de transfiguração no extrafísico, de pessoas que vestiram roupas de época, assim, para poder ter maior rapport, para fazer uma empatia maior com o assistido. Sim. Jamais eu penso que seja por causa do tenepsista. Sim. Se tiver Eu que lembro aparecer... da história do professor Valdo resgatando o vovô, né? Pois é. Virou musgo? O musgo. O musgo, né? Então virou um musgo para chamar a atenção, para atrair a atenção daquela consciência, né? Mas é sempre o objetivo é a assistência, bem não pontual. é o assistente. Aí é o tenebres. amparador de função, ele é pontual, né? Para aquela... Tem outra pergunta aqui também, aí eu vou responder, passo para vocês também se quiserem contribuir. Professora Rosa, ouvindo explicações do professor Valdo sobre o choque emocional após a morte, gostaria de saber em que condições emocionais ficaria um soldado ao morrer em combate no afã de uma batalha. Olha, a gente pode pressupor que não vai ficar bem, né? Porque ali naquele momento ele já deve estar, né, angustiado ali. E ao dessomar, assim, o que a gente sabe é que tem equipes, grupos de resgate extrafísicos para amparar esse soldado. E aí vai depender da ficha evolutiva dele, o que ele fazia antes, né? Se ele tiver mérito, ele vai ser bem recebido, vai ser encaminhado para colônias extrafísicas para ser tratados. E, de qualquer modo, é bem traumático. Assim, eu acho que vai levar algum tempo para fazer uma segunda dessoma, porque eu acho que dificilmente haverá alguém infiltrado num campo de batalha, né? Acho que é difícil, não tem por que se infiltrar no campo de batalha. Uma pessoa só, porque infiltrado, cosmoético que eu estou falando, é uma pessoa de nível mais evolutivo que vai adentrar em certos ambientes não tão cosmoéticos, não tão evolutivos, né, evoluídos, para fazer uma tarefa ali qualquer. Mas um soldado num campo de batalha, isso ele não vai fazer. Assim, é possível, em tese tudo é possível, mas eu acho difícil você, né, porque o que vai fazer um soldado num campo de batalha em termos de infiltração? Eu acho que não é muito viável. Mas, enfim, eu penso assim, ó, que todos nós, de alguma maneira, um dia a gente vai receber assistência. Esse mérito vai depender do que a gente fez na ficha evolutiva, do que a gente já tem de coisas efetuadas nas outras vidas, né, da gente, tanto intrafísicas quanto extrafísicas. Mas, assim, eu penso que o único determinismo que nós temos é a evolução, né? Estamos todos determinados a evoluir. Então, de alguma maneira, algum dia essa pessoa vai sair daquilo, mas a gente tem notícias de pessoas que fizeram curso intermissivo e que tiveram em campos de batalha. Você vê que nada é impossível, mas não, eu penso que não foi assim. Saiu do campo de batalha e foi imediatamente para o curso de intermissivo. Ele deve ter ido para uma colônia extrafísica para ser tratado. Aliás, gente, eu acho bem importante a gente lembrar da reurbanização. A reurbanização, ela tem 3 pontas, né? 3 pontas, 3 vieses ou 3 ramos de atuação mais assim proeminentes. Que é você pegar aquelas consciências, consciex, na verdade, que tem um nível evolutivo, assim, que com um curso, uma aula, um tratamento, ela possa resgatar o próprio movimento evolutivo dela, com autonomia, e aí eles, em geral, foram colocados, às vezes, em OFIEX, né? De OFIEX extrafísicas, que agora a gente já sabe que tem esse conceito. Então, muitos de nós, somos nós aqui, fomos levados para OFIEX extrafísicas, depois para colônias extrafísicas para serem tratados, depois é que passamos para o curso intermissivo, para depois a gente ressomar e retomar o fluxo evolutivo. Outros não tinham essa necessidade, vieram ressomados compulsoriamente. Ou seja, aquelas pessoas que
não haveria como fazer um curso para elas, que elas não entenderiam, não tinham nível evolutivo o suficiente. Então, vieram ressomadas compulsoriamente para ver aquilo que você falou, Edson, né? Nesse esfrega aqui das lutas diárias, se consegue começar a atinar para o processo evolutivo, para o processo assistencial. E teve aquele grupo que, na época, na época que o professor Valdo lançou o Reurbanizados, era minoritário, pelo menos a gente achava que era, agora a gente não tem muita certeza, que aqueles que não adiantavam vir ressomados compulsoriamente, nem ir para cursos intermissivos, que não teriam como recuperar nesse planeta aqui a noção, o sentido de evolução. E esses estão sendo e foram muitos transmigrados para outros planetas, certo? Então vocês vejam que na reurbanização existem 3 linhas bem definidas, né? No mínimo 3 linhas bem definidas, onde essa pessoa que morre no campo de batalha, vai depender da ficha para trás dela, se ela vai para uma colônia ser tratada, se ela vai vir ressomada compulsoriamente, e aí nessa ressoma compulsória, se ela tinha uma pensenidade muito grande, se ela gostava daquele campo de batalha, se ela estava muito afinizada com aquela coisa da guerra, ela possivelmente vem numa mesologia apropriada para dar um conserto nela, pode vir com um soma mais complicoso para poder fazer emergir daquilo um sentido de vida para ela, né? Porque vai depender também de qual soldado, qual é o nível, qual é a consciencialidade desse soldado que está lá. Tem que falar no microfone. E esses soldados que foram compulsoriamente alistados? Pois é, e por isso que a gente não está colocando todo mundo igual, entendeu? Porque tem a objeção de consciência, objetor de consciência, que a pessoa pode não ir para o campo de batalha, pode conseguir não ir, mas isso tem uma série de implicações. Então, tem aqueles que são obrigados a ir pela legislação. Então, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo barco, é isso que eu estou falando. Vai depender da ficha evolutiva dele. Entendeu? Mas, assim, existem aqueles, então, que estão ali ou injuriados porque estão ali, né? Ou não querendo estar ali. Esses eu acho que tem maior atenuante. Mas tem uns, você sabe que tem soldado de guerra que fazem negócios, eles ganham salário para poder ir. Eles fazem parte de um esquema, de um grupo que eles são pagos para lutar contra. Então, esses são mais complicosos, né? São mais complicosos, a vida deles deve ter uma complicação um pouco maior do que esses que vão obrigados a lutar. Não querem lutar, mas vão obrigados. Entendeu? Então, assim, tem de tudo. A gente não pode botar todo mundo no mesmo saco. Entendeu? Mas, de qualquer modo, seja qualquer um, o trauma... Tem pessoas, por exemplo, esses que nem sabem que morreram. Sabe? Quando é muito fissurado na patologia, eles morrem, renascem, sem nem se dar conta de que passaram de uma dimensão para outra. Eles plasmam lá no extrafísico que eles estão, que está na mente deles e continua ali. Eles ressomam compulsoriamente. Aquilo para eles é um contínuo. Entendeu? É complicado, não é muito simples. Então, a nossa tarefa agora, né, incluindo aí o tema do seu verbete, né, de expansão da conscienciologia, a gente está se preparando agora para a liderança interassistencial, quando a gente dessomar, que é isso. A gente vai para lá, primeiro a gente vai começar a resgatar aqueles nossos amigos que a gente deixou para trás para poder a gente ir para o curso intermissivo. Entendeu? Para a gente poder ficar no curso intermissivo, a gente deixou gente para trás. Então, a gente vai lá para tentar resgatar ele. Tentar não, fazer todos os esforços para resgatar, né? E essa é a nossa tarefa agora. Aí, assim, a coisa é bem assim, é bem sistêmica, bem orgânica, né? Não tem milagres, é passo a passo. Não sei o que vocês querem falar. Eu só iria lembrar que o que a Rosa falou é assim, este momento. Nós nunca tivemos no planeta um momento como agora, com o esclarecimento desse trabalho evolutivo. Então, por isso que parece que os tenepsistas estão aparecendo mais também, estão se mostrando mais,
porque é um momento de muito trabalho mesmo para fazer isso que a Rosa insinuou. Imagine como é no planeta, né? Que está tudo em guerra, né? A maior parte aí do planeta está em guerra. Então, agora, o que a gente tem noção é que são formados bolsões de assistentes, onde existem esses terrenos, esses ambientes mais baratrosféricos. Quer dizer, que eles dessomam, eles já são carregados para esses bolsões, até para não se soltarem para outros lugares. Mas a gente não pode esquecer também que tem os bolsões de assediadores também. Sim. Eles carregam também, não é só o amparador que carrega. Não é só o amparador. Então isso a gente tem que prestar bastante atenção também. Então, entendeu? Porque vamos pensar num grupo... A gente não sabe realmente como é que funciona no extrafísico sob essas regiões, mas parece que tem. Então, os bolsões, aí depende das intenções, do que essas consciências fizeram, além de estarem ali na guerra, né? Porque, lembrando também que qualquer dessoma, assim, brusca, trágica, assim, acidental, ou violenta, ela causa desorientação na consciência. Mesmo nós, se sofrer, nós que já estamos, digo nós, porque nós já estamos com um pouquinho de conhecimento da dessoma. Então, mas se acontecer um acidente, provavelmente vai passar algum tempo desorientado. Agora, a gente vai lembrar aqui do CAEC, vai assediar o ACAEC, porque sabe que aqui tem muita gente para trabalhar ao contrário, né? Fazer o nosso desassédio aqui mais rápido possível, né? Então, nós contamos com esses amigos. Então, hoje, a gente pode lembrar disso, mas antes não existia isso aqui na Terra, né? Como você lembrou, por exemplo, os grupos, né, os bolsões de resgate. Quando eu falei na meritocracia, imagina, você é uma pessoa. Você, dependendo, o mérito seu é o tipo de padrão pensêmico que você emana de você mesmo, né, que você exterioriza. Então, pode ter... Vamos pensar, um bolsão de amparadores aqui, querendo te ajudar, e um bolsão de assediadores querendo usar suas energias aqui. Aí o mérito vem aí. Dependendo da forma como você tem a sua pensenização, você faz rapport com os amparadores, você possibilita os amparadores de te ajudarem ou não. Ou você vai pelo outro. Então, assim, é um sistema onde... os vetores de energias ali vão fazer ali o diferencial. A tua energia que vai fazer conexão com esses dois. É o mérito seu, é isso que a gente chama de mérito. O mérito não é assim, eu acho que fulano merece. Não é isso. É você que vai, pelas suas energias, pelo que você fez, que vai pulsar um tipo de energia que vai fazer rapport com uma coisa positiva ou negativa, e aí é o mérito. O ilustrativo desses bolsões é aquele filme Ghost, no momento que eles assassinam lá, vem turma num negócio redondo assim e leva aquele mega assediador. Falei, nossa, o que é isso? Tem um filme, aquele filme Ghost, né? Ele mostra muito aquela cena do rapaz que queria matar ele, não sei. Que aí quando dessoma, ele vai, né? E o Ghost não, ficou ali até que ele pudesse ir para um ambiente melhor. É um filme, mas dá para a gente perceber mais ou menos. Mas eu gostaria de aproveitar esse link que foi feito aqui, e não foi nada inoportuno. Foi Teletertuliana que perguntou? Foi Teletertuliana. Pois é. E eu vejo assim, se a gente pensar nesses brigões, nesses revolucionários, nessas pessoas belicistas, ou que estão aí defendendo uma causa, que interessante vai ser se essas pessoas um dia pudessem ter acesso à oportunidade de ter uma causa um pouco mais revolucionária, com tamanha força, talvez muitas vezes maior, mas ela é silenciosa. E o epicentrismo de expansão conscienciológica propicia uma revolução local que a gente não imagina a extensão disso tudo. Mas a gente consegue, com o tempo, verificar o quão as coisas começam a se sedimentar para o lado positivo, sabe?
Então, eu coloco aí para essas pessoas que não venham no meu bico, não, porque eu sou um epicentrista já, mas tá aí, olha, um desafio que porque vai ter um bom enfrentamento, sabe? São situações interessantes que vai lhe propiciar algo que só você vai levar de positivo. Edson, por gentileza, na página 8, na fatologia, terceira linha de baixo para cima, no finzinho da linha. O ato de facilitar a acessibilidade às gestações grafopensênicas conscienciais. Você pode contextualizar isso? Eu não ouvi qual linha que você disse. Fatologia de baixo para cima, terceira linha, no tá. finzinho. Tá. O ato de facilitar a acessibilidade às gestações grafopensênicas. Então, aí tá aí mais uma disso que eu acabei de comentar. Quando você está num processo de expansão conscienciológica, a gente está levando livros para o local, a gente está levando cursos, a gente põe as pessoas em debates construtivos, a gente tem oportunidades de experienciar e facilitar acesso, ou seja, a acessibilidade às gestações grafopensênicas. A gente está falando de gestações aqui, é a criação de livros, né? Então, assim, se eu começo... Eu mesmo estou num caminho desse e o meu próximo passo agora deve ser isso. Mas, quando você está numa situação de mexer nesse processo todo, começa a vir uma necessidade de você colocar seus experimentos, seus conhecimentos e as suas pesquisas. Então, você propicia, sem dúvida nenhuma, uma facilidade de acesso a essas pessoas virem a fazer, vamos falar a linguagem da Socin, que seria compor os seus livros. Ah, tá. Você tem um mini pesquisário lá? Eu sou voluntário em São Paulo no Pesquisarem como um dos mantenedores também. Mas, e isso também foi uma outra situação que ampliou muito o meu holopensene de pesquisístico, de qualificação, enfim, de escrever. Mas isso a gente um dia vai ter a nossa local lá. O epicentro, gostar é uma coisa que fica meio que ainda só no âmbito de sensibilidade pessoal. De buscar, de propiciar isso. Essa é a ideia. Por isso que o professor Valdo falou que você não é de som somente, você é de escrever. Essa foi nova, eu até escrevi, viu? Fatologia, desculpa. Página 8, codigologia, primeira linha ali. Comenta um pouquinho o código pessoal da cosmoética em função da expansão conscienciológica. Bem, primeiro que código pessoal de cosmoética é você quem delimita onde você se encontra nessa situação. Primeiro que você precisa fazer um levantamento. Você vai ali de uma forma não de se autovalorizar, mas você vai procurar escolher palavras que se qualificam com a sua personalidade. Então, quando você tem o seu código pessoal de cosmoética listado de uma forma que você já tem uma certa imagem gráfica de quem você esse processo lhe permite ter conhecimento e usabilidade de trafores. O que é o trafor? É aquilo que você tem de traço força, aquilo que lhe qualifica para as situações. E eu tenho uma qualificação de comunicabilidade. Eu venho de comunicação, eu sou um homem de comunicação. No entanto, ele estava totalmente em desuso oportuno, objetivado e qualificativo. Então, isso eu falo com a boca mais cheia do mundo, sabe? Eu tenho uma segurança em falar isso. Agora, atrás disso, não adianta ter uma inteligência muito grande se você não propicia essa inteligência para coisas qualificativas, para assistencialidade, gente. A palavra assistir é uma via de mão dupla o tempo todo. Então, encontre os seus atributos qualificativos, coloque-os
num código pessoal, que é aquilo que você faz, aquilo que eu não faço, aquilo que eu admito, aquilo que eu não admito. E depois que você riscar isso tudo, você encontra os seus traços. Se esses são traços que você pode usar em prol de qualificar um processo, como esse do epicentrismo de expansão conscienciológica, você tem que usar esses atributos, senão você está deixando de aproveitar aquilo que você recebeu de aporte. Tá em dia na mini tertúlia. Edson, professor Edson, temos um grupo em Itajubá, sul de Minas Gerais, que está tentando promover a expansão da conscienciologia aqui na região, porém as dificuldades são enormes. A falta de quórum aos eventos e cursos é uma constante. Como superar esses entraves? Esse eu tenho absoluta certeza, quero mandar um abraço até para quem está escrevendo isso aí, com certeza deve ter um sobrenome alemão. Não é o Flitz? Não. Mas mesmo não sendo ele, sendo qualquer outro colega, que também tem um outro colega em uma outra cidade, que é o Fernando, e pode ser você que está só pensando... Não é nem o Fernando, nem o outro. Né? Pode ser você que esteja só pensando na ideia, ou já fazendo algum movimento local, pode ter certeza de uma coisa. Não conheço você, mas você deve ser amigo dessa pessoa que eu estou falando, porque o lugar é próximo. Pode ter certeza de uma coisa, seu ferramental, seus movimentos serão utilizados. Eles não vão ser deixados de lado. É aquela história de você colocar a mão numa água que parece que está limpa, mas você começa a movimentar, ela vai enturvando, e de repente você vê que tinha uma série de partículas ali dentro que não era exatamente aquilo que você imaginava, mas essas partículas passam a ser visíveis, passam a ser acessáveis, passam a ser acessível também, e passa a ser coerente você lidar com elas. Então, eu digo, seja bem-vindo às dificuldades, porque de 2009 até hoje, nós já fomos várias vezes, por 3 meses, 2 meses, 2 voluntários. E hoje sou eu e o Paulo, lá em São José dos Campos, por conta de estar ainda num processo de alinhamento, adequação multidimensional, não é a hora, mas eu tenho absoluta certeza, porque eu programei para mim, que em 3 anos eu devo vir para Foz. E isso foi uma ação. E eu venho, não é porque eu estou querendo vir só, é porque eu quero intensificar o processo da escrita. E esse é o meu mater pensene maior hoje. E eu só consigo ver isso acontecendo aqui. Eu não consigo ver isso no meu cotidiano, na minha intrafisicalidade local, de procedência. Então, eu digo a você carinhosamente, não esmoeça, não diminua o seu processo. Vai chegar pessoas que vão estender sua mão, nem que seja por meia hora, mas o importante é que você continue no seu passo, porque esse sul de Minas merece muito essa atenção, tem muita gente boa para a psique neointermissivista, nesse paraíso que é esse cantinho de Minas aí, né? Acho que tem a ver com o que você falou agora, na Fatologia, página 8, terceira linha de baixo para cima, gostaria que comentasse o ato de facilitar a acessibilidade às gestações grafopensênicas conscienciais. Pois é, mais uma vez, eu gostaria de enfatizar que quando você começa a lidar, colocar a mão toda hora nessa situação de... Primeiro, fica difícil você falar para as pessoas daquilo que você não usa, não é teático, não é atributo de usabilidade sua. Então, quando você começa a ser no ambiente que não é, você começa a movimentar, você começa a fazer essa água se movimentar do comodismo. E isso é muito oportuno. E você aprende, novamente, é uma via de mão dupla. Você mais aprende do que você dá. Isso pode ter certeza. E gestação consciencial é você começar a escrever livros. Pode escrever, começar a verbete também. Para a Fatologia, página 8, quarta linha, poderia comentar a teática da assim e desassim? A teática da assim e desassim,
Assim é assimilação simpática e desassim é desassimilação simpática. Isso é um processo energossomático, que é o corpo energético, do qual a gente tem um primeiro contato com a maioria das pessoas. E esse contato ele se torna tão claro quanto você olhar para uma pessoa, tocar naquela pessoa, viver aquela pessoa, quando você começa a lidar com maior praticidade com as suas energias biofísicas, suas energias conscienciais. E você saber lidar com isso, você pode e começa a ter uma habilidade maior para fazer assistência, porque você não fica receoso, você não chama de assédio, você chama de oportunidade, modifica tudo o seu foco de assistência. Então, está ali, você vai, às vezes tem um custo sim, um custinho de ficar uns dias com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, mas que delícia! A gente observa o resultado disso, é tão gratificante, porque a gente observa, porque fica perto da gente depois, parece que vira parceiro da gente, sabe? Então, e outra, começa a propagar um lado positivo desse caminho de assistência, que é desassimilando, mesmo que vagarosamente. Então, assimilar é muito útil, porque você aprende, entende, traz com você, passa a ser uma isca, seja consciente, no nosso caso, que faz isso conscientemente, mesmo que receba ela inconsciente, mas a gente vai atrás dela conscientemente. Ou seja, de um isca inconsciente, mas para que ficar reclamando? Qual o motivo disso? Entenda, passa a entender a função sua naquele momento de assistir. Edson, por gentileza, na página 9, neossinapsologia, expandir aí o refinamento neossináptico promovido pelo movimento expansão. Então, o refinamento promovido pelo movimento expansionista uma extensão disso que eu acabava de dizer. Quando você... Neossinapse é novo, neo, e sinapse é uma identificação, é uma percepção, é um conhecimento que você passa a ter daquilo que você está mexendo. Você passa a ter um domínio maior da sua grafia a partir do momento que você e melhora, né? A partir do momento que você busca a melhorar essa grafia, né? Então, a mesma coisa acontece com o uso das energias. E eu, às vezes, me coloco, e eu preciso até começar a corrigir isso, porque eu já tenho algumas respostas que já me permite já me corroborou muito com atestar que aquilo que eu estava fazendo era mensurado de forma correta, não era coisa da minha cabeça, diminuir de ficar testando para ver se aquilo realmente está acontecendo. Você refila ao ponto de não ter a menor dúvida. A pessoa às vezes está falando uma outra coisa para você e você percebe e entende e dá uma assistência tarística por um caminho que ela menos espera às vezes, falando coisas que ela menos espera às vezes, mas ela sai pensando naquilo que a gente falou e volta depois agradecendo. É muito comum isso. Já ocorreu desenvolver sinalética nesses contextos? Então, eu entrei na conscienciologia, apesar de vir de um campo religioso, dogmático, que era mexido demais com sincretismo, com religiosidade, de afro, inclusive, eu não me achava parapsíquico, de jeito nenhum. E eu passei a aceitar essa posição de parapsíquico a partir de um curso chamado PPA, Parapsiquismo. Não é o PPA, é o PDP. PDP. O PDP. Ele é um curso que ocorre a cada... Programa de Desenvolvimento Parapsíquico. Isso. Ele é um curso que acaba acontecendo em 6 módulos, e o interessante é que cada módulo que você participava,
ele lhe propiciava 2 meses para entender você um pouquinho daquilo que você aprendeu, ou botou a mão, e depois veio pensando 2 meses sobre isso e voltava depois outro gás interessante. Então é um curso que, inclusive, pena que não é para pessoas que entram, né? Mas é um curso muito interessante. Neste curso, logo na primeiro, eu cheguei dizendo, porque a gente tem que fazer um comentário sobre a gente e tal, eu cheguei dizendo que eu não sou parapsíquico, não tenho nada a ver com isso e tal. Quando acabou o curso, tinha 2 pessoas, uma colega de nome, uma xará sua, lá de São Paulo, que é um amor de pessoa, e eu, fomos os que mais pontuamos nesse curso. E aí a Ana Rezende, que era a professora do último módulo, ficou sabendo dessa informação e veio, no final do curso, ela virou para mim e falou assim, e aí, Edson, você ainda se considera não parapsíquico? Aí eu tive que botar o rabinho no meio das pernas e sair quietinho, né? Mas é assim, a gente desenvolve, isso não se conhece, isso você passa a ter conhecimento. E conhecimento lúcido é uma diferença danada. Você pode contextualizar na página 9, efeitologia, na primeira linha, o cuidado com os efeitos colaterais negativos do convencer ao invés de informar, na tentativa de aplicação da impactoterapia tarística em eventos expansionistas? Obrigado pela pergunta. É uma frase grande. Mas ela tem um contexto muito importante. Veja bem, também é um outro conhecimento que veio com o tempo, e eu passei a ter um conhecimento sobre isso, depois, aliás, mais lúcido, quando eu fiz um laboratório de retrocognição aqui no CAEC. É lógico que eu já tinha identificado pelos traços, pelas coisas, mas o meu passado religioso nas outras SERIECs é muito longo, não foi uma vez, não foi em 2, foram várias. Então eu trago algumas coisas que é negativa, e convencer é uma postura dogmática, você está a fim de convencer. Então, daí eu começar, agora eu entendo o porquê eu começar pela docência e não pela TENEPS. Porque eu precisava apurar essa lucidez. E é muito inconveniente, e você acaba expurgando aquele provável neo-intermissivista que está se aproximando com toda boa intenção, quando você quer convencer. A ideia não é convencimento, você tem que dar a oportunidade de que a pessoa se aproxime da gente e do jeito dela, no tempo dela, com o ferramental que ela possui, com o propósito que ela possui, se alinhe, se autoalinhe. Você não tem que estar alinhando ninguém, nem convencendo ninguém, muito menos fazendo lavagem cerebral. Isso é coisa para a religião. E eu fiquei muito feliz com a sua pergunta, porque isso é uma coisa que foi um diferencial muito grande. Eu me conheço muito hoje e me conheço muito antes. E eu sei dessa diferença que houve. Vamos agora, eu tenho 2 questões para você. A primeira, aqui na página 8, na teoriologia, na segunda linha, no final da segunda linha, a teoria do auto-ultimato cosmoético, nas operações e objetivos expansionistas conscienciais. Que teoria é essa? Fala. Professora, imagine o seguinte... É um verbete, né? É verdade, esse é um verbete. É um verbete, professor Valdo. Mas o auto-ultimato é aquele momento que você se predispõe, é aquele momento que você chega na frente do espelho e diz para você assim, eu paro porque esse contrafluxo foi maior do que eu aguentava, ou eu vou fazer um acompanhamento mais a miúde e aproveitar disso na situação da limonada. Eu peguei um belo de um limão e tirei só proveito, eu sorvi coisa boa dele só. Então, essa teoria de você buscar fazer um auto-ultimato
cosmoético, isso faz uma diferença danada. É você entrar num fluxo daquilo que foi traçado e que você tem estofo para aguentar. É diferente. Posso ler a Por definição favor. aqui? O ultimato cosmoético é a decisão pessoal final e irrevogável da consciência tenepsista, homem ou mulher, de abolir definitivamente as corrupções, conflitos, chicanas, tergiversações, apriorismos, fantasias e jeitinhos egóicos ectópicos ainda remanescentes na automanifestação cotidiana, objetivando a conquista da autodesassedialidade teática permanente, autodespertologia. É o que eu preciso. Que tem a ver com o que ele falou também, que é assumir a responsabilidade sem... Não, a gente vive dando desculpas o tempo todo para não andar mais 2 passos, ou meio passo que seja. O tempo de estagnação passa a ser muito grande, às vezes por conta de um furinho de extração de sangue para fazer pesquisa. Então, assim, esse auto-ultimato, eu fiz questão, muito obrigado até por lembrar desse processo, e recomendo a leitura desse verbete para todo epicentrista da expansão conscienciológica. O nome do verbete é auto-ultimato cosmoético, é igual que ele escreveu. Por quê? Mas ele falou na teoria, né? Quer dizer, ele falou em teoria, mas é a teoria... Mas é que... Você pensar na teoria, né? Não mas é perfeito, é isso que eu preciso. É na questão de que isso é viável. Então, eu trouxe para a teoria, eu esqueci sua graça. Tânia. Viu, Tânia? Perdão, viu? É o local. Viu, Tânia? Eu trouxe para a teoria exatamente porque eu tive vários momentos e um deles foi muito decisivo. Eu quase realmente parei, inclusive, e não faz muito tempo não, que houve um outro caso assim. Já tinha até escrito o verbete, mas antes já tinha ocorrido outras coisas e há pouco tempo ocorreu uma situação aí que eu precisei novamente de uma reflexão de 5 horas. Reflexão de 5 horas é uma técnica que nós temos aqui na Conscienciologia, que quando a coisa está num nível completamente fora da sua capacidade de alinhar a sua pensanilidade, o seu processo, do seu autocontrole, é altamente sugerível para todo mundo, não precisa nem ser conscienciólogo, não precisa nada. É ir para um cantinho e ficar 5 horas com aquele tema parado, e procurando pensar sobre isso, sobre todos os vieses que isso pode ter trazido, o que lhe propiciou, e ter passado por isso foi uma dos motivos que eu chamo de técnica. Você entrar nesse processo com decisão, usa como técnica, é uma técnica mesmo isso. Não vou cortar. Teoria é questão teórica, técnica é aquilo que a gente toma para a prática. Da temática. Eu tenho outra questão, Edson. Você por favor, aqui Tânia. no Paradoxologia, o primeiro paradoxo que você colocou, na página 9. O paradoxo de um recolhimento intraconsciencial caminhar para a extraconsciencialidade. Como é que é isso com você? Então, eu sou um histrionista por nascimento. Eu acho que você deve estar observando daí. Eu não consigo ficar parado na cadeira, minha mão é igual de italiano. Enfim, eu sou um comunicador que uso todos os histrionismos e, infelizmente ainda, eu estou me policiando para melhorar isso ainda mais. Quero qualificar essa forma de comunicar. Mas, quando você usa esse paradoxo de recolhimento intraconsciencial, que é você ficar um pouco mais quieto, exatamente como eu estava sugerindo na técnica da reflexão de 5 horas, que é uma técnica que eu uso só nesses casos, mas é muito comum eu estar numa situação de dificuldade, eu ir para um canto e começar a pensar sobre aquilo. Eu não vou às 5 horas, lógico, que a gente não tem tantas vezes assim na nossa socinha aqui para poder estar com isso, mas eu faço sim. Eu uso de ficar, eu penso em ficar usando esse pensar mais
E cada dia que eu faço isso, eu vejo que as respostas são mais concisas, mais qualificadas. Eu não preciso ficar colocando energia desnecessária na coisa. Ela por si só se autoalinha e me traz respostas que eu vou ser mais assertivo. Edson, com essa técnica você acha que vai modificando, vai tornando a técnica melhor, mas com a técnica das 5 horas? Então, crescendo? Essa técnica das 5 horas eu tenho utilizado, Tânia, muito mais num caminho de conflito pessoal mesmo, de autoconflito. Ela é extremista para mim. Eu vou porque ela é para fazer aquela lavagem que eu não tenho condição de fazer. Mas eu tenho o procedimento de ficar recolhido, eu tenho o privilégio de ter um escritório mais quietinho, então, às vezes, quando eu preciso, eu me recolho ali e fico 1 hora, às vezes, pensando numa determinada coisa ou mexendo naquela coisa, e aquilo amplia sempre para mim. Professor Edson, para a fatologia, página 8, final da penúltima linha, poderia dar exemplos sobre epicentrismo lúcido interascencial multidimensional? Então, o epicentrismo lúcido multidimensional seria mais próximo de você... Por que eu vou trazer uma ação como um evento que ainda não enche, não acontece, está num caminho até difícil de acontecer, que é um CIP, por exemplo. Ele deveria ser mais fácil de acessibilidade, ter um fluxo maior. Eu pego e trago um CAP, por exemplo, do professor Gans com a Lilian Zolé, lá para São José dos Campos, e a gente consegue 31 pessoas no segundo tempo, depois da professora Marina ter passado em São Paulo e feito um arrastão neoideativo super positivo na turma de São Paulo, e nós ficamos meio vazio a quem recorrer, porque dinheiro é uma coisa que atrapalha um bocado as pessoas fazerem curso. Mas eu jamais podia imaginar que nós teríamos hoje o 2º lugar no ranking. Quem bateu o primeiro é Belo Horizonte. E a gente está aí com um número muito interessante para um CAP local. Então, acontece quando você se predispõe e põe a sua energia, que sabe que aquilo iria acontecer. E, afinal de contas, aquele evento dela é um como é que chama? Um laboratório de dinâmica lá de baixo, lá. Não veio a palavra agora. Complementar itinerante. Complementar itinerante. É perfeito, fez uma profilaxia local num hotel que precisava de ser feito, e a gente ganhou um monte de coisa nessa situação, até lugar para fazer eventos, até de graça agora, no hotel. Que ótimo. Professor Edson, após todos esses anos no mesmo CEA, São Paulo, CEA São Paulo, você já está preparando o seu sucessor ou sucessora para lhe possibilitar dar o próximo passo na sua expansão evolutiva? Então, agora que eu entendi o que ela quis dizer com CEA, nós não somos CEA, nós somos ainda Unidade de Expansão Conscienciológica. O CEA é quando você tem um centro de estudos avançados da Conscienciologia, e isso nós temos só em São Paulo, que é na Alameda Santos, 1293. Aproveito para fazer aqui a minha propaganda. Mas, em São José dos Campos, nossas atividades acontecem numa situação de unidade de expansão consciencial. E quem responde por isso em São José desde 2009 sou eu. E, honestamente, essa sua sugestão, eu vou jogar maior energia nesse papel aí, né, em você, e estou te convidando para vir, porque eu preciso muito que venham não só o meu centro seguidor, né, do processo de trabalho, ou para suceder esse ato importante aí, mas o grande propósito é criar um grupo mesmo, que tenha um local próprio, que a gente hoje usa uma escola de um amigo, que é cliente também, quero até agradecer aqui, espero que ele tenha a oportunidade de estar assistindo aí, é o Sérgio, da nossa escola Elo. E aí também, numa situação de valores muito acessível, que
que viabiliza todo o movimento. Então, tudo isso é muito importante. Eu agradeço muito essa pergunta que ela fez aí, mas ainda não o Paulo, meu amigo direto lá, não é um sucessor, ele já é um companheiro do lado já. Olha só, nós temos 3 perguntas e não vai dar tempo, nós temos 1 minuto só. Então, eu ia pedir para você a última pergunta da pessoa que é comentar a frase enfática. Em 1 minuto, se possível. Eu achei que nós não fôssemos comentar, porque a gente leu no começo, né? Mas essa frase realmente ela tem uma força interessante para mim. Fomentar a assistência policármica, ou seja, trazer valores, incentivar, criar, tocar fogo nisso, né? De assistências policármicas e não só grupocármica e não só autocármica, epicentrando ações expansionistas da conscienciologia, é um investimento evolutivo incontestável, gente. Isso não dá para... Além de ser cosmoético, além de ser tarístico, que essa palavra tarística é você ser exemplarista naquilo que você está falando, né? E ainda multiplica essa ciência, que é um arrastão de neo-ideias usada daqui a pouco, de novas concepções, de verdades relativas de ponta, porque dificilmente, nesses dias de hoje, nós temos algo tão no nível quanto a gente vem lidando com essa ciência da conscienciologia. Então, eu me sinto muito feliz em estar fomentando esse trabalho de assistência policármica através de uma ação expansionista da conscienciologia. Professor Edson, parabéns pelo belíssimo verbete, pela defesa. A gente aguarda outros verbetes seus, né? Que devem vir agora. Tem minha filhinha lá de 3 só. Então tá bom, a gente está aguardando. Eu vou priorizar uma outra coisa. Afinal de contas, você não é só de som, você é de escrever também. Então, muitos outros verbetes. Comprometimento. Agradecemos a todos vocês presentes. Eu peço desculpas que você não conseguiu fazer a sua pergunta final, mas a gente agradece as perguntas de vocês, porque são vocês mesmo que movimentam, né, a tertúlia. A gente agradece a todos os teletertulianos, com as perguntas, com as energias que nos enviaram aqui também. Aguardamos todos vocês nos próximos dias de tertúlia, todo dia, de 12h30 a 2h30, né, e passamos então para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 18 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 24 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 4 recados. A Dalva com o curso Zefirologia, a Pilar com o 10º Fórum da TENEPS, o Eucárdio com palestras da Pré-IC Precepticons e a Malude com o curso da Reconsciência, a Semiótica Pirciana e a Descrenciologia. Boa tarde a todos. A Unescom e o CAEC convidam a todos para participar do curso Zefirologia. Não percam a oportunidade de conhecer mais um pouco sobre a identidade extra de Valdo Vieira. Próximo dia 29 de novembro, das 15 às 18 horas, com a professora Mabel Teles. Teremos também esse curso em EAD. Os interessados poderão procurar a recepção do CAEC ou através do telefone 3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Convidamos aos interessados em enriquecer e aprofundar os debates no evento multidimensional do 10º Fórum da TENEPS e 8º Encontro Internacional de Tenepsistas, da CCCI, com ideias, compartilhando energias, onde estarão reunidos praticantes e pesquisadores da TENEPS, de 19 a 21 de dezembro. Vai ser também comemorado a primeira década da realização desse evento, com o lançamento do livro TENEPS, Interassistência Consciencial Avançada, com a apresentação também da nova IC, a pré-IC TENEPS,
dedicada à pesquisa e ao desenvolvimento da especialidade tenepsologia, e a apresentação e análise quali-quantitativa dos eventos até hoje realizados pela professora Meracilde Dairot e Weber Takaki. Esse é o evento do congresso, mas pré-congresso ou pré-fórum haverá, do dia 15 ao dia 18, o curso Teoria e Prática da TENEPS, realizado pela Pré-IC TENEPS. E, após esse evento, pós-fórum, nos dias 26 a 28 de dezembro, quer dizer, no final de semana próximo, seguinte, haverá o acoplamentário com o tema TENEPS, com 4 epicons, o Leonardo Firmato, Felipe Mansur, Amin Lascani e Flávio Bononato. Haverá transmissão online. Informações e inscrições na recepção do CAEC, código de área 45 e o telefone 3525-2652. Muito obrigada. Boa tarde. Estou aqui para lembrar que amanhã, terça-feira e quarta, depois das tertúlias, haverá uma série de palestras promovidas pela Pré-IC Preceptocons. Principalmente no dia de amanhã, é a apresentação do que é ou será essa nova instituição conscienciocêntrica. Vai haver, então, até às 18 horas, 4, 5 palestras para cada interessado no assunto. E na quarta-feira, simultaneamente, haverá oficinas, a escolha da pessoa, e também 3 palestras das 14 às 17 horas. O convite é para aquelas pessoas que puderem, que quiserem conhecer a Pré-IC, Preceptocons, e notando que a presença é gratuita, por ser a primeira realização dessa Pré-IC. Será no local das dinâmicas, na sala compartilhada número 1, portanto, sem necessidade de inscrição. Compareça lá e saiba o que é ou será a Pré-IC Preceptocons. Obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da Reconsciência, venho divulgar o programa de iniciação paracientífica. É um módulo temático especial comemorando 100 anos do legado de Charles Sanders Peirce. O nome do curso é A Semiótica Peirciana e a Descrenciologia. É uma releitura conscienciológica para o desenvolvimento da cientificidade multidimensional. A data do curso será dia 6 e 7 de dezembro próximo, sábado e domingo, das 9 às 12, das 15 às 18. O local será no Mabu Interludium Iguaçu Convention, ao lado do CAEC. Os interessados podem adicionar o telefone 9993-2000 ou pelo e-mail reconscientia@gmail.com ou também pelo facebook.com/reconsciência. Obrigada a todos. Tenham uma boa tarde. Para amanhã, teremos o verbete para transfusão ortopensênica, especialidade serenologia, com a verbetógrafa Dulce Dal. Obrigado e boa tarde a todos.